Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar a discutir agora aspectos quantitativos da eletrólise, não só da eletrólise, mas de qualquer transformação que envolva transferência de elétrons. Então, se aplica também a pilhas, mas a maior parte dos exemplos vão envolver eletrólise. A gente vai falar do que a gente chama de leis de Faraday. Vamos começar com uma breve revisão, né? Vamos ver alguns conceitos que vão aparecer bastante durante essa aula, precisam estar bem claros. Bom, o primeiro deles é que existem reações químicas que podem ser aproveitadas para gerar corrente elétrica. Essas reações são oxirreduções espontâneas e podem ser utilizadas para confeccionar, para produzir pilhas, né? Por serem reações espontâneas, elas têm o ΔE positivo maior que zero. Por outro lado, nós temos um outro tipo de transformação que ocorre a partir da passagem de corrente elétrica por um sistema. E essa corrente elétrica, passando ali, ela produz, né, ela obriga uma certa reação química não espontânea a ocorrer, e esse processo nós chamamos de eletrólise. A eletrólise não é espontânea, né, ela é forçada, tem um ΔE negativo e normalmente é reversível, né? É uma reação que ocorre e volta a ocorrer outras vezes, assim como o carregamento de um celular ou de uma bateria de notebook. Bom, as eletrólises, elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser feitas a partir de um eletrólito fundido, então eu vou aquecer meu material até que ele derreta, e aí eu vou ter íons livres para que eu possa passar minha corrente elétrica ali no sistema e proporcionar a reação. Mas eu também posso realizar a eletrólise em meio aquoso. Eu posso dissolver o meu eletrólito em água e aí eu tenho, né, a presença dos íons referentes ao eletrólito e também aos íons da água, né? Vai haver competição entre os cátions e os ânions presentes no processo. Bom, relembrando ainda, a eletrólise, toda reação de oxirredução, ela pode ser observada se nós definirmos o NOx. NOx é a carga real ou parcial de um elemento, e numa transformação de transferência de elétrons, numa oxirredução, tem que haver variação de NOx. Para lembrar como isso funciona, nós temos então a perda de elétrons, que é a mesma coisa que oxidação, então vamos usar esse macete ali, o porre, né? A perda de elétrons é a oxidação, isso ocorre com aumento do NOx, enquanto que a redução, né, é o recebimento, é o ganho de elétrons, e isso ocorre com diminuição do NOx. A gente consegue acompanhar então as transformações a partir da perda e do ganho de elétrons. Outra coisa importante que nós já vimos anteriormente são os eletrodos, né, que participam ali das reações tanto na pilha quanto na eletrólise, que nós chamamos de cátodo e ânodo. No cátodo, sempre vai haver redução de alguma espécie química e no caso de pilha, né, de estarmos falando de reações espontâneas, o cátodo é positivo. Já o ânodo, nas pilhas, vai ter o sinal negativo, né, a polaridade negativa, e lá vai ocorrer a oxidação. A eletrólise, por ser um processo não espontâneo, ela vai ter esses polos invertidos. Então, na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Então, essa é a inversão que acontece lá na eletrólise em relação à pilha. Bom, como funciona a eletrólise aquosa, né? O que eu tenho que tomar cuidado quando eu estiver trabalhando com esse tipo de transformação? Na eletrólise aquosa, eu vou ter competição dos íons do meu eletrólito com os íons da água. No cátodo, eu vou ter o H+ da água competindo com o cátion do eletrólito, enquanto no ânodo eu vou ter o OH- da água competindo com o ânion do eletrólito. Fazendo aqui, né, as reações completas de redução do H+ e de oxidação da hidroxila, nós temos esse processo que seria a eletrólise da água, né? Basicamente é isso, a eletrólise da água seria dessa maneira. No cátodo, os íons H+ reduzindo e no ânodo, os íons OH- oxidando. Né? Eu teria então meio ácido, meio básico, porque, né, presença de H+ me dá um meio ácido, né, aumenta a acidez, diminui o pH e o contrário ocorre com a presença dos íons hidroxilas. Escrevendo a reação completa, né, da água, a gente tem lá, ó, H2
O mais 2 elétrons, formando H2 e 2OH-, essa seria a redução da água. A oxidação da água, né, a água perdendo elétrons, seria essa quarta equação, né, na verdade. E para saber o processo que vai acontecer quando eu estiver competindo, quando eu estiver vendo a competição entre os íons da água e dos outros elementos ali, eu vou ter essa regrinha, né, uma ordem de prioridade. Eu tenho os hidrogênios ali com maior prioridade que os íons da família 1A, 2A e o alumínio, mas ele perde em prioridade para todos os demais cátions. O OH-, a hidroxila, também tem essa mesma situação. Ele tem maior prioridade que os ânions oxigenados, né, sulfatos, carbonatos e o fluoreto, mas ele perde em competição para todos os demais ânions. Então, é importante ter o conhecimento dessa escala, ter ela sempre ali por perto, para decidir quem é que vai sofrer oxidação e redução em qualquer eletrólise aquosa que for proposta. Bom, agora sim, vamos iniciar, né, esse assunto dos aspectos quantitativos, da quantidade de carga, da quantidade de substâncias formadas nas eletrólises. Bom, nós conseguimos fazer essa determinação para várias situações importantes. Essas aqui são muito comuns em exercícios, por isso elas estão listadas. Então, a gente pode fazer cálculos envolvendo a deposição de um metal sobre o outro. Então, quando eu vou cobrir um metal com outro metal mais nobre, fazer um banho de ouro, proteger o material com um metal mais resistente, esses processos são feitos a partir de eletrólise e existem cálculos que vão determinar a massa de metal depositada e a carga necessária para que isso ocorra. Esses processos costumam ser chamados de galvanoplastia ou galvanometria, enfim, tem vários nomes nos materiais didáticos. A gente também utiliza a eletrólise no processo para refinar metais. O principal é o cobre, a gente consegue usar a eletrólise para transformar o cobre impuro em cobre no maior grau de pureza para ser usado como, enfim, fios, né, em circuitos elétricos e tudo mais. Quando a gente precisa de um metal mais puro, os processos eletrolíticos podem ser muito úteis. E para a obtenção de outras substâncias de interesse, nós já vimos que vários materiais ali, vários metais, inclusive, o alumínio, são obtidos a partir de eletrólises. Então, um exemplo aqui, a gente tem, né, a obtenção de alumínio ali no talher e um esquema de uma cuba industrial eletrolítica, né? Então, você vai ter ali um material sendo depositado sobre determinadas placas, são processos eletrolíticos ocorrendo. Bom, para a gente entender aspectos quantitativos, a gente precisa, né, relembrar algumas unidades importantes para a química. Em química, a unidade de quantidade é o mol, e ela vai ser muito comum. A gente vai fazer relações envolvendo as propriedades ali, as transformações e a estequiometria das reações são sempre calculadas, determinadas em mol. Então, relembrando, quanto vale um mol? 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, um mol de átomos são 6 vezes 10 a 23 átomos, um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons, um mol de íons e assim por diante. Então, só relembrando, revisando o que é mol. Outra coisa importante, né, que nós vamos precisar aqui é entender a passagem de elétrons através dos circuitos, né? Como que nós fazemos essa medida, né? Normalmente a gente vai utilizar a corrente elétrica, que é a quantidade de carga que vai atravessar o meu circuito ali num determinado intervalo de tempo. Então, unidade de carga é o Coulomb e a unidade de tempo mais utilizada ali para medir a corrente elétrica, né, para calcular a corrente elétrica, é o segundo. Então, a gente vai ter a relação em coulombs por segundo, que é o equivalente ao ampere, né? Nós podemos medir de várias maneiras ali a mesma coisa. Então, como que se chega nessa conclusão, né? A gente tem os elétrons atravessando ali a seção transversal do meu fio e eu vou ter uma medida da quantidade de carga que atravessa num determinado intervalo de tempo. Isso vai ser a minha corrente elétrica, muito utilizada aqui nos exercícios envolvendo aspectos quantitativos da eletrólise.
Bom, aqui só um pouquinho de história, né, para entender de onde vieram as informações ali sobre carga elétrica que nós vamos utilizar. Um cientista muito importante, o Millikan, ele fez um experimento que ficou muito famoso, que foi o responsável, né, pela determinação da carga do elétron. De acordo com esse experimento, Millikan chegou à conclusão que um elétron, né, transporta uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse valor é muito importante, né, é a carga de um elétron. Como que ele foi determinado, né? Bem sucintamente aqui, esse é o experimento utilizado para determinar ali a carga e a massa do elétron. Esse experimento foi muito importante na química, na física. Ele foi feito utilizando gotículas de óleo. Essas gotinhas elas foram eletrizadas ali através da passagem de raio-x, então elas estavam carregadas negativamente e aí elas iam atravessando um orifício. E ali entre essas placas, eles aplicavam ali uma tensão, uma diferença de potencial, e aí conseguiu, Millikan, né, e seus colaboradores, conseguiu manipular essas gotículas carregadas. Ele conseguia alterar a velocidade de queda dessas gotículas e até equilibrar essas gotículas, fazer com que elas voltassem, né, no sentido da placa superior, aplicando essa tensão. Observando essa movimentação das gotículas ali, na figura da direita vocês conseguem ver, tem uma graduação, né, uma espécie de régua, e as gotinhas se movimentando. Então, a partir desse cálculo, comparando com a força-peso e com o campo elétrico aplicado, enfim, Millikan chegou à conclusão que a carga do elétron era essa, 1,6 vezes 10 a menos 19, mas também conseguiu concluir e determinar a massa do elétron a partir de outros experimentos mais antigos. Experimento lá do modelo de Thomson, né? Não sei se vocês se lembram do Thomson, do modelo pudim de passas, ele já tinha feito um cálculo na época de uma relação entre a massa e a carga do elétron. Então, a partir dos experimentos de Millikan, eles conseguiram determinar o valor numérico tanto da carga quanto da massa dos elétrons. Bom, mas todo esse experimento não vem ao caso nesse momento. O importante é que a carga do elétron foi determinada e pode ser usada aqui nos nossos cálculos. Bom, a partir dos conhecimentos sobre a carga de um elétron, a gente consegue estender essa quantidade para 1 mol, porque na química a gente não trabalha com um elétron, um átomo, um íon, a gente acaba trabalhando com mol de quantidades maiores de substâncias, de materiais, de espécies. Então, fazendo uma generalização aqui, um cálculo simples, nós temos que cada elétron transporta 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Essa é a carga relativa a um elétron, e a gente consegue fazer uma regra de 3 mesmo para descobrir qual seria a carga de 1 mol. 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23, arredondando, né? 6,02 vezes 10 a 23, e eu vou ter uma carga X. Fazendo esse cálculo, a gente obtém que a carga de 1 mol de elétrons é aproximadamente 96.500 coulombs, né? Esse valor está arredondado. Isso, então, é a carga transportada por 1 mol de elétrons e acabou recebendo o nome de um Faraday. Então, 1 Faraday é a carga transportada por 1 mol de elétrons. A gente usa o F como símbolo, então 1F é igual a 96.500 coulombs por mol de elétrons. E aí a gente vai relacionando 2 Faradays, 2 mols de elétrons, e a carga será o dobro de 96.500, e assim por diante. Agora a gente pode fazer relações de proporção. Bom, sabendo qual é a carga de 1 mol de elétrons, nós conseguimos fazer vários cálculos envolvendo os elétrons que atravessam um circuito onde ocorre uma eletrólise e a massa das substâncias que são formadas ou ao volume de algum gás que se forma. Enfim, a gente relaciona a carga que atravessa o circuito à quantidade de produtos formados. Exemplo número 1 vai fazer justamente essa relação. Tem alguns itens aqui. O primeiro deles, o A, diz o seguinte: nós vamos calcular quantos Faradays, então qual é a quantidade de carga? Basicamente é isso.
que são necessários para depositar 6,5 gramas de zinco. Quando a gente diz que vai depositar um metal, significa que nós vamos pegar os íons carregados positivamente, porque metais, né, têm carga positiva, então nós vamos pegar os cátions desse metal e vamos fazer a redução. E esse é um processo que ocorre, né, numa eletrólise, numa oxirredução, no caso a redução do metal. Bom, utilizando aqui que um Faraday equivale a 96.500 coulombs, nós vamos ter, então, a carga de um mol de elétrons é 96.500 coulombs, que é igual a um Faraday. Então, essa relação ela é sempre válida. E aí, vamos escrever a equação, né, a semi-reação de redução do zinco 2+, formando o zinco sólido, que é o metal que costuma se depositar. Quando fala depositar o metal, é transformar os íons em sólido. Bom, relações de proporção aqui vão nos dizer que 2 mols de elétrons vão fazer a redução e formar 1 mol de zinco, né? Da proporção estequiométrica ali do balanceamento mesmo. Mas nós sabemos quanto vale 1 mol de elétrons, né? Cada mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Como são 2 mols, multiplicando por 2. E a massa de 1 mol de zinco, pegando na tabela periódica, ou quando é dado no exercício, equivale a 65 gramas. Então, eu estou fazendo substituições equivalentes ali. Agora, eu quero depositar, de acordo com o texto lá da questão, 6,5 gramas de zinco apenas. Então, vamos fazer relações de proporção. 96.500 coulombs é um Faraday, né? Então, eu terei 2 Faradays envolvidos. Para 6,5 gramas, a massa é x. E aí é só fazer uma regra de 3, resolver esse valor de x. Nós vamos chegar aqui à quantidade em Faraday necessária, né? A quantidade de carga. Para depositar 6,5 gramas de zinco, é 0,2 Faradays. Ou seja, a questão perguntou em Faraday, responderemos em Faraday. Item B. Quantos Faradays são necessários para depositar 1,08 gramas de prata? Prata é um metal já diferente do anterior, tem uma massa molar maior. Vamos ver o que acontece aqui. Usando aquela mesma relação de proporcionalidade, né, 1 mol é o equivalente a 96.500 coulombs, que é a mesma coisa que um Faraday. Vamos escrever a equação de redução da prata mais, né, dos íons prata. Olha aqui o processo. Agora é 1 mol para 1 mol. Cada mol equivale a 96.500 coulombs e a massa de 1 mol de prata é 108 gramas. Esses coulombs nós também podemos escrever como um Faraday, né? Um Faraday produz 108 gramas de prata. Para produzir 1,08 x. Novamente, regra de 3, vamos resolver encontrar o valor de x ali, resposta em Faraday. Então, para 1,8 gramas de prata, eu preciso de 0,01 Faraday. Essa é a quantidade de carga necessária. Letra C. Quantos coulombs são necessários para depositar 1,08 gramas de prata? É a mesma questão, mas agora ao invés de responder em Faraday, nós vamos responder em coulombs, usando a mesma proporcionalidade, a mesma equação. Agora, eu já aplico a minha regra de 3 aqui. 96.500 coulombs produzem 108 gramas. Para 1,8 gramas, x. Tá vendo? Então, é a mesma questão, com uma resposta pedida diferente. Então, eu vou usar uma maneira diferente de calcular. Regrinha de 3, cancela o que tiver que cancelar. Resposta em coulombs. Então, 965 coulombs vão ser suficientes ali para produzir 1,08 gramas de prata. Segunda questão. Então, agora, né, um pouquinho mais complexa. O que nós queremos fazer? Em uma fábrica de bijuteria, as peças recebem banho de prata. Então, eu vou depositar prata sobre uma peça a partir de uma solução de nitrato de prata, que é o AgNO3, né? O nitrato de prata em solução, ele vai se separar, se dissociar, gerando os íons Ag+, e os NO3-, que não vem ao caso porque não foram pedidos. Bom, item A. Em que eletrodo deve-se conectar a bijuteria? E item B, supondo que a deposição foi realizada em 2 minutos, então nós temos o tempo, e temos a corrente elétrica de 0,1 A, qual será a massa de prata depositada?
Então, temos várias questões. Bom, aqui está a peça, né? Pode ser um brinco, pode ser um objeto de qualquer metal e vai ser depositado prata em cima. A reação envolvida, Ag+, recebendo um elétron, formando o Ag sólido. Vamos escrever o processo. Reparem que a peça, né, o brinco ali, está no eletrodo negativo, que na eletrólise é o cátodo. Lembrando que lá pelo macete, o CRAL, no cátodo ocorre redução. Então, as peças que vão sofrer a deposição de outro material por cima sempre vão ter que ser colocadas no cátodo, porque para haver deposição de um metal, tem que haver redução. A redução acontece no cátodo, obviamente a minha peça vai ser colocada no cátodo. Então, ali está o meu gerador de corrente elétrica, aqui está se usando uma pilha. O AgNO3 sofrendo ali a dissociação, né, liberando os íons prata. A solução é aquosa, temos o H+ e o OH- da água e o processo está ali montadinho, ó, pilha, a oxidação vai acontecer no ânodo e a redução no cátodo da pilha em funcionamento. Vamos lá. Os elétrons, eles vão vir nesse sentido, ó, certo? Então, a pilha está perdendo elétrons, enquanto o processo ali embaixo, a eletrólise, está recebendo. Esses elétrons, eles vão passar ali pelo meu objeto, que vai sofrer a redução, né? Os elétrons vão provocar a redução de íons. Quais íons? A gente tem o Ag+, e tem o H+. Lembrando lá da ordem de prioridade, a prata tem maior prioridade em receber elétrons do que o H+. Vai acontecer redução no cátodo. Lembra do CRAL? Redução no cátodo. Bom, esses elétrons, obviamente, estão vindo lá do outro lado. Então, os elétrons vão atravessar ali o circuito, vindo do ânodo. Quem vai sofrer a oxidação? Vamos descobrir. Nós temos um ânion oxigenado, que é o NO3-, e a hidroxila. A hidroxila tem maior prioridade e vai sofrer a reação. Então, vamos por partes aqui, ó, a oxidação acontecendo. Equação de dissociação. A gente tem os íons envolvidos ali. A nossa ordem de prioridade, eu já comentei, mas vamos repetir. Então, o H+ e o Ag+ competem. O Ag+ tem maior prioridade, enquanto que o NO3 e o menos, né, e o OH- também competem, e o OH- tem maior prioridade. Qual reação acontece no cátodo, então? Redução da prata. Qual reação vai acontecer no ânodo? A oxidação da hidroxila. Por que eu não estou fazendo, né, esse processo, escrevendo a oxidação da hidroxila? Porque a questão só quer a redução da prata para depositar sobre a peça. A outra parte não está sendo pedida. Mas vamos lá. Qual é a carga que atravessa esse circuito? A gente tem uma corrente elétrica de 0,1 coulombs por segundo, né, que é 1 ampere, e o tempo de 2 minutos, mas a gente tem que escrever o tempo em segundos. Então, aplicando a formulinha ali, substituindo os valores, eu vou ter um total de 12 coulombs. Essa é a carga que atravessa o meu sistema e ela que vai ser responsável pela deposição de prata em cima da peça. Agora, vamos usar a constante ali, a lei de Faraday. Sabemos que um mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Isso é um Faraday. Escrevendo a expressão, né, a reaçãozinha da prata ali, Ag+ recebe um elétron, formando Ag0. Proporções estequiométricas, 1 mol de elétrons produz 1 mol de prata. Massa molar da prata, 108. Isso é o equivalente, ali vai se formar, né, quando eu passar 1 mol de elétrons com carga 96.500. Como eu tenho 12 coulombs passando, né, foi o cálculo que nós realizamos, a massa de prata depositada é X. Regrinha de 3, calculado ali, a massa de prata depositada é 0,0134 gramas. Então, ó, 2 minutos de corrente elétrica circulando no sistema vai reduzir essa quantidade mínima de prata. Passando para miligramas, né, para não ficar com tantas casas ali, 13,4 miligramas de prata vão ser produzidas e vão se depositar em cima da peça.
Então, fazendo um esquema aqui desse tipo de transformação, olha só, quando eu quero depositar um metal sobre outro, o metal que eu quero cobrir, né, o material, a peça que eu quero cobrir, ela sempre vai ser colocada no cátodo. E nesse esquema que está ilustrado aqui, olha só o que eu estou fazendo. Eu tenho um anel de alumínio, esse anel foi colocado no cátodo e eu tenho lá no ânodo uma barra de ouro, né, uma plaquinha contendo ouro puro. E aí eu vou ligar minha bateria, meu equipamento, e eu vou ter, então, a remoção de elétrons do ouro, né? Eu vou ter a oxidação do ouro se transformando em ouro 3+. Dêem uma olhada lá dentro do... Deixa eu tentar pegar um marcadorzinho aqui, uma caneta. O que eu tenho aqui dentro, né? Eu tenho o ouro da barra, que seria o ouro 2, o ouro 0, se transformando em ouro 3+, ó. Então, os íons ouro 3+ estão sendo liberados dentro da solução. Só que esses íons são positivos, eles acabam sendo atraídos lá para o outro lado, para o eletrodo negativo, pelo cátodo. Chegando no cátodo, eles passam a receber os elétrons que estão vindo aqui, ó, pelo circuito. E esses elétrons, eles vão reduzir o ouro em cima da peça de alumínio. Quando isso começa a acontecer, eu deposito uma camada de ouro em cima da peça que me interessa cobrir, né? Me interessa revestir com ouro. Esse processo é uma eletrodeposição e, obviamente, a lei de Faraday vale aqui. Eu consigo calcular quanto de ouro eu depositei se eu souber a quantidade de carga que circulou pelo sistema. Bom, outro exemplo, né, de utilização da eletrólise e que pode ser aplicada em transformações envolvendo quantidade de corrente e tal, é a obtenção do alumínio, né, a partir da bauxita. Isso é feito em larga escala industrial. E a gente tem aqui o processo um pouquinho mais detalhado do que foi visto antes, né? Então, você tem lá o minério, que é o óxido de alumínio misturado com moléculas de água e com outras impurezas também, né? Ele está hidratado ali, XH2O. O primeiro passo é preparar esse material para sofrer eletrólise, né? Olha, a temperatura de fusão é altíssima, então, ó, entre 900 e 1000 graus. Para isso acontecer numa temperatura um pouco mais amena, se utiliza essa criolita, que é o que a gente chama de fundente, é um material que ajuda na fusão e, né, torna o processo mais barato, né, menos energético. Eu obtenho, então, o óxido de alumínio e reajo com hidróxido de sódio, produzindo um sal ali mais complexo, né, enfim. O que eu produzo depois? A partir daquele NaAlOH4, eu tenho uma transformação, né, uma segunda etapa, onde eu produzo apenas o hidróxido de alumínio. A partir do hidróxido de alumínio, eu faço novamente uma outra etapa química, eu consigo desidratar esse hidróxido, transformá-lo em óxido de alumínio sólido. Então, eu parto de uma substância impura, vou fazendo processos sequenciais ali, e aquele óxido de alumínio vai lá para a minha cuba eletrolítica. E ali está o processo, né? Ó, eles utilizam um eletrodo inerte. Importante, o eletrodo inerte ele não reage. É diferente, por exemplo, dos dois eletrodos que eu mostrei anteriormente ali na reação de cobertura, né, do anel com ouro. O eletrodo de ouro estava sofrendo decomposição e o outro eletrodo ali que continha o anel, ele acabava sofrendo o aumento de massa. Então, a gente tem ali eletrodos que participam da reação, eletrodos reativos. E alguns outros casos, né, a gente tem os eletrodos inertes, que não participam. Mas, enfim, nesse caso aqui, ó, os eletrodos, eles estão sofrendo um tipo de processo, porque forma-se bolhas de gás carbônico ali. Então, depois de um tempo, eu preciso trocar esse material. E eu tenho ali a eletrólise ocorrendo. Então, o material está dentro da cuba eletrolítica, o alumínio metálico vai se depositando no fundo do recipiente e vai sendo retirado, né? Como ele está fundido, está na forma líquida, é mais fácil de fazer essa remoção do metal. E esse é um processo, então, eletrolítico de produção do alumínio. Vários cálculos envolvendo quantidades podem ser feitos nesse tipo de processo. A dissociação do alumínio, então, ó, descrita novamente. No cátodo, nós vamos ter o alumínio recebendo elétrons e sofrendo redução. Já no ânodo, nós temos a formação de gás oxigênio. Então, esse é o processo global
embora simplificado, porque muita coisa tem que acontecer até que o Al2O3 seja fundido, né? Tem que ser preparado antes da transformação. Então, ó, equação global sendo escrita ali, a gente tem os 2Al e 2O3 formando 4Al e 3O2. Essa reação aqui é só para demonstrar o que ocorre, né? Esse O2 que é produzido, ele acaba causando a oxidação do carbono ali dos eletrodos e também causa dano e encarece o processo. Bom, o último processo que nós vamos discutir aqui é a obtenção de metais, nesse caso específico do cobre metálico, o mais puro possível, porque os metais, como vocês sabem, são encontrados normalmente na forma de minérios e a eletrólise é um dos métodos mais utilizados para produzir o metal, não diria 100% puro, isso é muito difícil, mas o mais puro possível. Bom, para obter o cobre metálico, a gente tem muitas possibilidades, que são os minérios de cobre. A gente tem a calcopirita, com teor de cobre de 34%, a gente tem a calcosita, 80% de cobre, a gente tem a cuprita, enfim, a gente tem diversos minérios contendo cobre, todos eles podem ser usados para obter o cobre puro, lógico que quanto maior o teor de cobre, melhor, maior a quantidade de metal obtido. E fazendo processos, né, de purificação, reações químicas, oxidações, reduções, enfim, a gente consegue chegar num cobre entre 95% e 99% de pureza. Mas dependendo do uso que se quer dar a esse cobre, ele precisa estar mais puro. Então, para obter o cobre com o maior grau de pureza possível, o processo utilizado é a eletrólise. É feita uma purificação do metal, né, para produzir, enfim, uma peça, um material mais puro do que for possível ali. Como que isso ocorre? Bom, é feito uma oxidação e uma redução simultânea do cobre. Então, o cobre é oxidado num eletrodo e reduzido no outro. É isso que essa figura ilustra. No próximo quadro eu vou explicar isso melhor, mas o que ocorre é o seguinte. No ânodo, eletrodo da esquerda, ocorre a oxidação. E essa oxidação vai acontecer com o cobre, que são as bolinhas pretas ali, e obviamente também pode ocorrer com as impurezas, que são as bolinhas verdes, cinzas, enfim, brancas, outras bolinhas ali envolvidas no processo, elas não são cobre. Já do lado direito, eu tenho um eletrodo puro, eu tenho um material que contém apenas átomos de cobre, bolinhas pretas ali. Então, o que eu estou pretendendo fazer com esse processo, né? Qual que é o objetivo? No ânodo, os íons cobre vão ser formados. Então, o cobre estava lá na barra de metal, estava na forma sólida. Ele passa a perder elétrons, já que ele está no ânodo e começa a sofrer oxidação. Esse é um caso típico de eletrodo ativo, né? O eletrodo está sofrendo a reação mesmo. E as bolinhas pretas indo para o lado direito, elas são os íons cobre que se formaram ao perder elétrons. Só que eles se deslocam através da cuba eletrolítica e vão lá para o cátodo, onde originalmente ocorre a redução, e esses íons eles acabam recebendo os elétrons que eles mesmos perderam do outro lado. Então, o que ocorre com esses elétrons? Eles reduzem o cobre 2+, a cobre 0 novamente, que se deposita em cima do eletrodo que só contém cobre. Então, eu vou criando, né, um eletrodo com massa cada vez maior, contendo apenas átomos de cobre. Enquanto do outro lado, enquanto o eletrodo vai se desfazendo com a oxidação, aquelas impurezas vão se soltando. Algumas realmente podem ficar livres ali, flutuando dentro da solução, né, como soluto, enquanto que outras acabam formando o corpo de fundo e vão se depositando no fundo do recipiente, lá na parte de baixo. Ali eles chamam de lama anódica, ou seja, é a lama que se formou em decorrência da decomposição ali, da oxidação do ânodo. Essa lama muitas vezes contém alguns elementos químicos que são até mais valiosos do que o cobre, né? Muitas vezes ouro, platina, prata, que são impurezas características do cobre. Mas o importante aqui do lado direito, eu acabo obtendo o cobre praticamente só cobre, 100% puro. Esse é o processo de purificação de um metal através da eletrólise. Bom, um sistema ali, né, em funcionamento, para vocês verem mais ou menos como é que seria a ideia. Então, ó, os elétrons circulando ali do lado esquerdo para o lado direito, os íons cobre 2+,
se aproximando ali e recebendo esses elétrons, e ó, o eletrodo vai aumentando de massa, enquanto o eletrodo da esquerda vai diminuindo, ele vai sendo oxidado. E ali na parte inferior do eletrodo esquerdo, eu tenho as impurezas se depositando, e depois elas vão ser recolhidas, muitas vezes são até úteis, né, para algum uso. Então, esse é um processo de purificação de cobre através de eletrólise. Obviamente, né, consigo calcular a quantidade de elétrons que circulam no sistema, a quantidade de cobre que forma, né, no cátodo, enfim, tudo isso pode ser calculado através da constante, da lei de Faraday, ok? Bom, eu acho que é isso, né? Sobre lei de Faraday tem muitas aplicações, mas aí em cada exercício é uma situação diferente, então é uma questão de treino mesmo, de prática, e espero que vocês consigam, né, a partir da explicação aqui, desenvolver e fazer os exercícios, ok? Bons estudos, então. Muito obrigada.